É isso aí, pessoal. Paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade à nossa aula, no nosso curso de Gênesis. Na verdade, esse curso de Gênesis é um curso da especialização da anatomia do livro do Gênesis. Nós temos alguns DVDs do livro do Gênesis. Esses são os outros DVDs, os primeiros DVDs. Vamos começar a nossa aula. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 1 e os versículos em diante. Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação. Eu quero que vamos prestando atenção, pessoal, sempre na palavra Deus. Se você pega a sua Bíblia, vai na sua Bíblia e vai circulando essa palavra, o nome Deus. Circula, põe um colchete nele, um colchete para vocês entenderem melhor. Põe um colchete, coloca em cima. Esse Deus aí é Elohim. Esse Deus de Gênesis capítulo número 1 é Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim, preste atenção, Elohim. Os céus e a terra, viu que a terra sem forma e vazia, e houve trevas, e ele vai falando. E haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e a treva chamou noite, e foi tarde e manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Agora, vamos aprender uma coisa, começando no versículo de número 1. No versículo de número 1, de Gênesis, ele diz assim: no princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Ora, aqui no primeiro versículo, nós estamos aqui vendo Deus, o maior visionário de toda a história, aquele todo grande, bom empresário, todo pastor, todo líder. Se quiser se espelhar nesse texto, no versículo de número 1 de Gênesis, nesse versículo 1, o Senhor já dá tudo que um homem precisa, ou que uma empresa precisa, que uma igreja precisa, ou que o seu negócio precisa para que ele venha desenvolver, para que ele venha ser grande, para que ele venha crescer. Porque aqui tem 5 coisas no versículo de número 1, para que um projeto venha dar certo, para que um projeto venha crescer, e que um projeto venha a ser um projeto grande, nós precisamos ser olhando de 5 coisas que tem no versículo de número 1. Só o verso de número 1, vamos começando, a anatomia do Gênesis, então vamos cortando devagarzinho, você pegar melhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos descodificar as 5 coisas. Eu quero que você note as 5 coisas que estão aí no seu livro, na sua Bíblia. Nós temos 5 coisas. Eu vou aqui no quadro, talvez vocês não vejam bem direito, mas eu vou colocar na ponta para que vocês possam ver perfeitamente. 5 coisas. 5 coisas necessárias para desenvolver o seu projeto, a sua empresa, enfim, sei lá, o que você tem. Então aqui, Gênesis 1 e 1. Vamos lá, Gênesis 1 e 1. Vamos ver o que tem aqui. Ele diz: no princípio. O princípio quer dizer tempo. Princípio é o começo de todas as coisas. Princípio é tempo, princípio é começo, princípio é início. Ora, todo projeto você tem que dar início. Por isso Salomão Salomão fala no Eclesiastes, falando que aquele que observa o vento nunca ceifará. Aquele que observa o vento nunca vai colher. Por que nunca vai colher? É simples. É porque se você tem um projeto, você tem que dar o princípio, você tem que começá-lo.
Não adianta ficar sonhando. Eu tenho um sonho. Sonho com você mesmo, sonho dentro de você, sonho sem ser executado, só vai ser um sonho que está dentro de você. Tem que ter um princípio, tudo tem que ter um começo. Deus usa o tempo, todo o projeto, todo o sonho, tudo que você tem. O seu ministério precisa de princípio, precisa de um tempo para começar. Tem que haver um tempo que você tem que começar. Você tem que sair dessa onda de comodismo, tem que começar. Segundo, ele diz, no princípio criou. Segunda coisa, ação. Aqui nós temos tempo e ação. Ação. No princípio criou. Criar é ação, é atitude, é se levantar. Criar é usar a mente. A criar, porque todo sonho tem que, todo projeto tem que começar aqui. Tudo na sua vida começa aqui, tem que pensar aqui, tem que criar. Mas só que começa aqui, mas você tem que criar, tem que ter ação. No princípio criou tempo, tempo, depois ação, criar, ação. Agora, criou Deus. Deus é o quê? Elohim, que esse Deus é Elohim. Deus, poder. Perceba, princípio, tempo, começo. Criar, ação. Deus, poder. Poder. Porque Deus é poder. Elohim, criar poder. Você precisa de poder para o seu ministério. Não adianta você começar o ministério, você ter atitude e não ter Deus. Se você prestar atenção nesse versículo, nós temos 5 palavras, que 4 fica de lado e Deus fica no meio, no centro do versículo de Gênesis, capítulo 1. No princípio, tira nó. Tem nos princípio criou, aí Deus. Aí depois de Deus vem céus e terra. Perceba que primeiro tem princípio e criou, depois Deus, depois céu e terra. Perceba que Deus está no meio. Deus está no meio entre céu e terra e entre princípio e criar. Então você tem que prestar atenção uma coisa. Seu ministério, sua escola, seu projeto. Não adianta ter um ministério, não adianta ter um projeto se você começar ter atitude, mas não ter Deus no centro. Deus aqui no versículo de número 1, logo ele já está aparecendo no centro, ele já está aparecendo no meio, Deus está aparecendo no meio, no centro. No princípio criou Deus, céu, terra. Perceba que Deus está no centro, ele é o centro, exatamente o centro do versículo de número 1 do livro de Gênesis. Se o Senhor, e Deus é o que? Deus estando no centro é o que? É poder. Deus estando no centro é o que? É poder. Perceba que Jesus, ele está sempre no centro. Se Jesus não estiver no centro da sua vida, no centro da igreja, no meio, perceba que os discípulos estavam reunidos em João capítulo número 20, veio ele no meio, e ele foi crucificado no meio. Apocalipse, ele estava no meio, no meio dos 7 castiçais. Ele está sempre no meio. Deus, para você começar todo o seu projeto de vida, tem que ter princípio, começo, tempo. Tem que criar, tem que ter atitude. E Deus tem que estar no centro. Porque no verso de número 1, faça um colchete, como eu disse para você no princípio, fizesse um colchete. Perceba que Deus está no centro aqui. Ele está mesmo no centro. Então, ele tem que estar no centro. Ele é poder. Quando Deus está no centro, o versículo 1 continua. A conclusão dele continua. E a conclusão do versículo de número 1 do livro de Gênesis, a conclusão é essa. No princípio, criou Deus. Plural. Os céus, plural. Os céus é no plural. Céus. E terra. Terra no singular. E a terra. A terra. Não é terra, é a terra. Perceba. Deus está no centro aqui. Ele criou os céus no plural. Por que no plural? Porque Paulo escreve aos Coríntios, capítulo número 12,
Ele diz que conheceu o homem, se no corpo não sabe dizer, se fora do corpo também não sabe dizer, mas que foi até o terceiro céu. Ora, o terceiro céu, nós temos o céu atmosférico, as regiões celestiais, e temos o céu inaccessível da glória de Deus, onde ele está, onde está a sua nova Jerusalém, onde transita onde está o seu trono celestial, onde está as hostes angelicais do bem, porque Lúcifer está logo nas regiões celestes, mas isso é outro curso, nas regiões celestiais, e embaixo nós temos o céu atmosférico. Então por isso que está no plural, céus, céus. Mas perceba que os céus e a terra só foram concluídos, porque se você perceba que essa obra foi concluída, pegue aí na sua Bíblia, você veja aqui a minha Bíblia, como é que está a minha Bíblia, bem riscada, se você puder ver aí na câmera, veja o versículo de número 1 da minha Bíblia, como é que está, todo riscado. Por quê? Porque aqui eu estou querendo que você aprenda isso, porque perceba que no versículo 1, no final, tem um ponto final. No verso 1 do livro de Gênesis, tem um ponto final no versículo. Por que tem um ponto final no versículo? Porque a obra foi concluída. Por que tem um ponto final, pastor? Porque a obra está concluída. Ou seja, céus e terra estão terminados, estão concluídos. Você só vai concluir o seu ministério quando você colocar Deus no centro. Agora, por que está terminado, pastor? É simples. Está concluída a obra porque Deus, primeiro, Ele é o centro, Ele é o poder, Ele é o centro de todas as coisas, o Elohim. Perceba, grave a palavra Elohim. O Elohim está no centro. A obra foi concluída. É só como você vai concluir os seus sonhos, quando você vai concluir os seus projetos, quando nós iremos concluir a obra, o projeto dele em nossa vida, é quando ele estiver no centro, sendo o poder máximo. Então nós poderemos um dia colocarmos um ponto final. Esse ponto final não é um ponto final, essa conclusão não é um ponto final de derrota, que acabou, não. Aqui é um ponto final de prazer, é um ponto final, aquele ponto final que Isaías falou, que ele veria feita a obra das suas mãos e se alegraria com isso. Esse ponto final é aquele ponto final de satisfação, de dizer, eu comecei e eu fiz a obra, eu terminei. Esse ponto final é o ponto final que Paulo escreveu a Timóteo, quando ele diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça o Senhor estava guardada e me dará naquele último dia. Ora, aquele ponto final não era um ponto final de derrota, pelo contrário, aqui é um ponto final de satisfação. Terminei a obra. Você quer botar um ponto final nos seus projetos, na obra, no seu ministério? Não um ponto final de acabar, de destruir, mas um ponto final de satisfação, de ter prazer, de ver a obra das suas mãos sendo concluída, porque Deus é o centro da obra das suas mãos, porque Deus é o centro da sua igreja, é o centro do seu ministério, é o centro da sua empresa, é o centro do seu sonho, é o centro da sua família, é o centro da sua casa. Deus é o centro de tudo que você tem. Se Deus for sempre o centro, se Ele for o poder, fica tranquilo, porque tudo será concluído e a obra será concluída, porque aqui no texto diz bem claro. Você precisa de 5 coisas para fazer um grande projeto. Primeiro, você precisa de princípio, tempo para começar. Você precisa de ação, criar ação. Você precisa de Deus no centro. E a terra ela fala de espaço. De espaço. Os céus fala de espaço aqui. Você precisa de espaço, porque o céu fala de espaço. Por isso está no plural, céus, espaço. Deus, quando quer abençoar o ministério de um homem, o ministério de uma pessoa, Ele dá para esse homem espaço. Porque para ele fazer a terra, ele foi necessário criar um espaço. Sem espaço, não tem como seu ministério crescer. Seu ministério precisa de espaço. Às vezes você está numa igreja pequena, e você precisa de um espaço maior para colocar mais pessoas. Tem que alargar as tendas. Aqui céus quer dizer espaço. Você precisa de espaço, Deus vai te dar espaço. E depois precisa de terra. O que quer dizer terra? Matéria, conclusão, tudo. Deus fará isso.
é o versículo 1 do livro de Gênesis. Aqui no versículo número 1, você já entende a revelação que o Senhor está falando contigo agora, nessa escola que nós estamos aprendendo, anatomia do livro de Gênesis. Agora, há um contraste grande entre o verso de número 1 e o verso de número 2 do livro de Gênesis. Há um contraste entre os dois, porque no princípio criou Deus os céus e a terra, mas no versículo de número 2 nós vemos, o versículo de número 2, ele vem falando de um acontecimento muito difícil, muito desastroso, melhor, se usando a palavra assim, porque ele disse, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora perceba, o Senhor vai fazer a terra, Ele vai restaurar a terra. No versículo número 2, aqui, Deus tem 4 desafios. No verso número 2, Ele tem 4 desafios. Quais são, pastor, os 4 desafios? Primeiro, a terra está. Primeiro desafio, sem forma. Segundo desafio, vai notando aí, nós vai aprendendo a escola, vai notando, aí vocês anotem o que percebam que o versículo diz. Aqui os 4 desafios. Primeiro, sem forma. Segundo, vazia. Terceiro, trevas. Quarto, abismo. Sem forma, trevas, sem formas, vazia, treva e abismo. 4 desafios o Senhor tem para fazer, para construir e para deixar a terra no estado perfeito em que vivemos hoje. Ele encontra 4 desafios. Agora, não é porque você começou um projeto em sua vida que você vai ver os desafios e vai desistir. Aqui o Senhor usou nesses 4 desafios. Primeiro desafio, a terra era sem forma. As coisas, às vezes, na sua vida, quando você for começar, ela sempre começa sem formas. Nós que temos o poder que recebemos do Senhor, a mesma autoridade para começar a dar forma. E eu quero crer que nessa escola, essa escola é um pouco diferente, que nós aprendemos nesse curso aqui, é diferente porque nós aplicamos a palavra, ensinando e aplicando, sem forma e vazio, sem forma. E eu quero crer que Deus vai começar a dar forma na tua vida, vai começar a dar forma no teu ministério, vai começar a dar uma forma na tua vida, vai começar a dar uma forma na tua palavra, vai começar a dar uma forma na sua família. Talvez sua família, a sua casa, o seu ministério, a sua vida está sem forma, e você se pergunta, você vê tudo destronado e pergunta o que vai fazer. Eu quero nessa tarde, pelo poder desta palavra, profetizar, melhor nessa escola, profetizar para você, que Deus, em nome de Jesus, o Senhor em nome de Jesus, o Elohim em nome de Jesus, vai começar a dar forma na sua vida. Vocês entendem o que eu ensino? Deus estava sem forma. Primeiro desafio, sem forma. Segundo desafio, vazia. Ora, sem forma e vazia. O segundo é vazia. Quantas pessoas estão caminhando vazio? Agora, é um contraste muito grande, porque Deus é um Deus que não gosta de ver nada vazio. Você não vai ver nada. Deus não gosta, o Senhor não gosta de ver nada vazio. Paulo escreve a Efésios dizendo que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Jesus chegou e disse assim: enchei-vos as tralhas, enchei-vos as tralhas. Jesus disse: eis que serão cheios do Espírito Santo. Ora, porque Deus não gosta de ver nada vazio. Deus sempre, eu poderia usar várias expressões, Deus querendo as coisas cheias, porque Deus, é tanto que a ordem que Adão recebeu, multiplicar a terra, não quer ver ela vazia, multiplicai, porque Deus não gosta de ver nada vazio. Deus quer sempre, o Senhor Elohim, Ele quer que tudo seja cheio. Mas como pode? Aqui ele encontra sem forma, ele encontra vazia, sem forma e vazia. São esses 4 desafios que ele encontra. Vazia, ele agora, mesmo vazia, eu creio que sua família não ficará vazia,
a sua igreja não ficará vazia, a tua empresa não ficará vazia, as suas tralhas não ficarão vazias, você não ficará vazio, a sua família não ficará vazia. O Senhor encherá de graça, de poder e de misericórdia. Ele diz: estava vazia e havia trevas. Além de estar, o problema maior é que está sem forma, está vazia e ainda com trevas. Trevas. Trevas, o sentido de trevas, escuridão, trevas. Ora, o que nós podemos associar a trevas? É uma coisa mais simples associar a trevas. Associar planos do adversário, associar a tribulações, associar a dor, associar a noite. Porque quando a noite chega, a noite é um tipo das trevas, é aquele momento, a noite, as trevas é um momento de choro, é um momento de lágrima, de angústia, é um tipo de dores, é um tipo de tribulação, é um tipo de angústia. Aquele diz: estava sem forma, vazia, havia trevas, havia. Ou seja, veja o verbo é um verbo passado, havia. Perceba que o verbo que está sendo usado é sempre o verbo passado. Era sem forma e vazia, e havia. Era sem forma, era. Preste atenção no verbo, era sem forma. Era sem forma, era. Ele diz: e havia. Pega os dois verbos, circule ele aí na sua Bíblia e diz: era e havia. Era passado, havia passado. O que eu quero crer que já nesta palavra você já deve estar entendendo. O que, pastor? Você já deve estar entendendo que ao começar nessa aula, que você está ouvindo essa aula agora, que está aprendendo agora essa aula, o Senhor já está deixando todo o seu problema no passado. Perceba que ele está colocando tudo no passado. O escritor está colocando tudo para o passado, tudo no passado. Ou seja, era e havia. Eu profetizo para a glória de Deus que era. Pastor, eu era vazio, era. Minha família era vazia, a família era vazia. Teu ministério era vazio. Tudo que você tem era vazio, não é mais. O presente agora é diferente, porque o era ficou para trás, o era foi. E o havia também é para trás. Então, tudo que você está passando hoje, coloque no passado, porque você estava passando, não está mais passando. Até chegar nessa aula, até chegar nessa escola, você estava, não há mais. Você era, não é mais. Você estava vazio, mas não está mais vazio. Você era sem forma, mas não está mais sem forma. Porque em nome do Senhor Jesus Cristo, receba forma, seja cheio, seja forma, seja cheio, e as trevas serão dissipadas, porque o Senhor colocou tudo no passado. Isso aqui é o livro do Gênesis, é a anatomia dele. Perceba o que aqui esse versículo está falando. Perceba. Olha o que ele diz. Era, havia, havia. Guarda os verbos. Era, havia. Trevas sobre a face do abismo. O quarto desafio: abismo. Meu Deus, meu Jesus, meu Pai, dá uma glória a Deus para vocês entenderem o que é que o Senhor está fazendo, rapaz, nessa escola. É por isso que eu digo, temos que buscar a palavra de Deus. Olha o que ele diz: e havia trevas sobre a face do abismo. O problema, o quarto desafio aqui para Deus fazer todas as coisas é o abismo. O abismo. O que é que o Pai vai fazer? Ele vai pegar esse abismo
e vai transformar ele num jardim. Será que você está entendendo? Você entende o que Deus está fazendo? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Está entendendo o que Deus está fazendo? Sobre a face, um abismo. O que Deus vai fazer, pastor? Ele vai pegar um abismo e vai fazer um jardim. Ele vai tirar um jardim de dentro de um abismo. Ele vai criar um jardim de um abismo. E a terra sem forma e vazia, e sobre a face do abismo, eu profetizo que o teu abismo vai virar jardim. Só o nosso Deus tira as coisas da onde nós imaginamos que não iremos tirar. Quem imaginaria que Ele tiraria cordunis do mar? Porque o nosso Deus é assim. Quem imaginaria que Ele, de dentro de um abismo, Ele tiraria um jardim do Éden? Quem imaginaria que de dentro de um abismo Ele ia tirar um jardim? Eu creio em nome de Jesus que o Senhor do teu abismo vai tirar um jardim. O teu abismo vai virar um jardim. Um abismo que tem afrontado a sua família vai virar um jardim. Um abismo que tem vindo contra você será um jardim. Porque o nosso Deus tira coisas de dentro de coisas que ninguém acredita, de coisas que você não imagina. Nosso Deus tira coisas de dentro de coisas que ninguém pode jamais imaginar. Mas o nosso Deus está trabalhando no teu abismo. O teu abismo. Por que, pastor? Está trabalhando porque está escrito aqui: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sobre o abismo. Ou seja, Deus está trabalhando e o Espírito do Senhor está movendo sobre o abismo. Veja o Espírito movendo sobre o abismo. No teu abismo será um jardim. Por quê? Porque o Espírito está trabalhando. O Espírito está se movendo. Agora foi um grande desafio para o Espírito do Senhor aqui. Porque o Espírito do Senhor estava nos céus, na glória. Estava lá com o Senhor até que Ele vem para a terra e pairar. O Espírito Santo, Ele não está pairando em uma coisa perfeita. Ele está aqui pairando sobre um lugar sem forma, sobre um lugar vazio, um lugar que tem trevas, e ele está pairando sobre um abismo. Por quê, pastor? Por quê? Por quê? Porque o Espírito Santo é um grande missionário. Ele acredita quando nós não acreditamos. Ele acredita nos que estão vazios lá fora. Ele acredita no que estão nas trevas. Ele acredita e ele mesmo vai lá e fica pairando sobre ele, convencendo o homem. Porque foi o que Jesus diz: o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. Ele é o que convence o homem do pecado e do juízo. Ora, se ele convence o homem do pecado e do juízo, ele está pairando sobre as trevas. Ele acredita quando nós não acreditamos. Quem aqui, em sã consciência, acreditaria que de uma coisa sem forma, de uma coisa vazia, de uma coisa de trevas e de um abismo, acreditaria e trabalharia para que isso se tornasse um jardim? Mas o Espírito Santo acreditou, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo pairou como uma incubadora, fazendo um papel de uma incubação, como uma galinha incuba os ovos. Ele estava incubando a terra, trabalhando, secando a água. Ele estava pairando sobre as águas, secando a água para fazer o Senhor, nosso Deus, trabalhar nela. Ou seja, o Espírito Santo acredita. O Espírito Santo acredita no teu marido que está preso nas drogas, acredita no teu filho que está preso nas drogas, que as pessoas dizem: não tem mais jeito, já está sem forma, já está vazio. O Espírito Santo acredita no teu casamento, que o diabo diz: acabou o teu casamento, o casamento não tem mais amor, já estão vazios. O Espírito Santo trabalha e vai encher as tralhas e vai trazer amor de volta, vai trazer o amor, porque o Espírito Santo acredita e ele paira. Ele não paira sobre aquilo que é só perfeito, ele não paira. O Espírito Santo não está só sobre os pregadores cheios, sobre os profetas. O Espírito do Senhor paira naquilo que é sem forma e vazio, porque ele acredita, ele trabalha para que a palavra de Deus venha e liberte o homem. Ele acredita. Se ninguém acreditar em você, se ninguém confiar em você,
Se alguém disser que você não é nada, que você não vai conseguir, eu quero dizer para você, o Espírito Santo está pairando sobre a sua vida. O Espírito Santo acredita. O Espírito Santo confia. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo faz. Você não tem que se preocupar, porque o Espírito Santo faz. E ele sobre a face das águas. Poderia ensinar sobre essas águas. Não vou ensinar sobre as águas. Vamos deixar para mais profundamente para outras aulas. Mas olha o que o Espírito Santo está fazendo. Agora, ele fez isso. E agora, o Senhor, o Adonai, perceba sempre, o Adonai vai vir agora. E o Adonai, no versículo de número 3, vai falar. O verbo. O Adonai vai liberar o verbo. O verbo que o evangelista João viu no capítulo número 1. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Aqui é a dispensação do mistério. Jesus estava oculto no seio do Pai, como diz João 1,18. É a dispensação do mistério. E disse Deus. Tem uma coisa que nós temos que aprender com os céus, que a igreja do século 21 tem que aprender com os céus, aprender com os anjos, aprender com o Pai, aprender com o Espírito Santo. O que, pastor? Nós temos que aprender, falar e profetizar na nossa vida o que queremos de Deus, o que queremos ver acontecer, e não devemos estar falando do que está acontecendo. O problema das mulheres hoje no casamento, vai para as mulheres. O problema dos homens, de muita gente, é que eles vivem murmurando do que está acontecendo, mas não abrem a boca para profetizar aquilo que quer que aconteça. Deus, o que foi que Deus viu? Quando ele veio para fazer, o Espírito Santo já estava parando, mas quando ele veio para fazer, a primeira coisa que ele viu, o certo seria, a gente sempre fala o que a gente vê. É por isso que Paulo disse assim, que o justo não anda pelo que vê, mas anda por fé. Apóstolo escreve a sua epístola dizendo que o justo não anda pelo que vê, ele anda por fé. Nós vivemos por fé, e não vivemos pelo que vimos, não vivemos pela visão dos nossos olhos, vivemos pela fé. E Deus, ele não fala pelo que ele vê, ele fala pelo que ele crê. Deus não fala pelo que ele está vendo, Deus fala por aquilo que ele acredita. Disseram, esse é um matador. O Senhor disse, não, para mim é um vaso escolhido. Ora, o homem olhava o momento, o homem vê o momento. Ananias via Saulo, Ananias via um perseguidor, Ananias via um matador, Deus via um vaso escolhido. Aqui, Deus não vê trevas, ele não dá atenção aos 4 desafios que ele tem para fazer. Ele não fala o que ele está vendo, ele fala naquilo que ele crê. Ele olhou e viu sem forma, ele olhou e viu vazio, ele olhou e viu trevas, ele olhou e viu abismo. Mas o que ele fez? Ele falou o que ele queria que acontecesse. Abra sua boca para profetizar. Fale o que você quer que aconteça. Seu filho está dando trabalho? Está preso nas drogas? Então diga, meu filho é uma bênção de Deus. Profetize. Meu filho será um profeta na casa do Senhor. Meu filho será um pastor. Meu esposo será um profeta, um pastor. Porque não, meu pastor, você só fala o que você vê. Você reclama, você lamenta, não fale o que você está vendo. Profetize o que você quer que aconteça, porque você não anda pelo que vê, você anda pela fé, e você não pode falar pelos olhos, pelo que os olhos vê, você tem que falar pelo que você crê no coração. E Deus faz assim, os anjos fazem assim. Livro do profeta Isaías, capítulo número 6, Isaías tem um encontro com o alto e sublime trono, e lá no encontro que ele tem no alto e sublime trono, a Bíblia diz que Isaías vê os serafins em cima dos céus, em cima do trono, e dizia, santo, 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 3 vezes, santo. Por que 3 vezes, pastor? 3 vezes porque ali era a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que tinha que ser 3 vezes, porque o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo.
Então é a divindade. O serafim estava falando da divindade, santo, 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 alternadamente. Só que ele diz assim, eles continuam a frase dizendo assim: e toda a terra está cheia da sua glória. Mas não estava. Quando a terra vai ser cheia da glória? No milênio. Toda a terra será cheia da glória do Senhor no milênio. No momento que os serafins falavam isso, era um momento crítico. Até a ponto da divindade falar: e agora? A quem há de por nós? E agora? Mas por que o serafim dizia assim? E toda a terra está cheia da sua glória, porque os serafins vivem perto de Deus, e quem vive perto de Deus, aprende com Deus. Quem vive perto de Deus, aprende a crer como Deus crê, aprende a falar como Deus fala, aprende a dizer como Deus diz, aprende a caminhar com Ele. Então o serafim diz: toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, eles não estão vendo a terra cheia da glória, mas eles estão falando não naquilo que eles vê, eles estão falando aquilo que eles acreditam que vai acontecer. Eles estão falando aquilo que eles acreditam que será, que acontecerá. É isso que nós temos que aprender a falar. Temos que aprender a ser como Deus. Como é que você está falando? Como é que você vive falando? Como é que você, o que é que você vive dizendo? O que é que você fala sobre a sua vida? Você olha para a situação da sua vida e fica lamentando ela? Não lamente a situação da sua vida. Fale o que você crê. Você não anda pelo que vê. Você anda pela fé. E crente, os fiéis, os obreiros que andam pela fé, ele não fala o que ele está vendo. Ele fala o que ele crê, o que é que aconteça. E ele diz: e disse Deus, haja, ele vai liberar o verbo, haja luz. Disse Deus, haja luz. Deus está liberando a palavra profética, o verbo dito, a palavra revelada dita, está sendo liberada sobre esses 4 desafios. Haja luz, haja, disse Deus. Agora, temos que aprender, eu vou aplicar isso. Disse Deus. Quem disse? Deus. Deus disse que sua casa, que sua vida seria mudada. Deus disse que você seria salvo. Deus disse que será salvo tu e tua casa. Deus disse que vai transformar a sua história. Deus disse que vai mudar a tua vida. Deus disse que vai fazer milagre. Deus disse que vai te abençoar. Deus disse que vai cuidar da tua vida. Se Deus disse, aqui está escrito, ó, e disse Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Não fica reclamando, não murmura, não reclama. Se Deus disse, espera. O milagre vem por aí. Se Deus disse, fica tranquilo, acalma o teu coração, vai acontecer maravilhas, porque foi Deus quem disse. E se Deus, quando Deus diz, acalma o teu coração, porque quando Deus diz, o milagre vem, porque Deus disse, e disse Deus. O nosso maior problema é que estamos acreditando no que disse o homem, o que disse fulano, o que disse ciclano, o que disse esses profetinhas que vão para a internet e dizer que o mundo vai acabar, e que vai escurecer, que vai cair, que vai ter terremoto, vai matar todo mundo. Aí eu vejo nessa geração de hoje os crentes tudo preocupado, pastor, e às vezes chega na igreja, pastor, isso vai acontecer mesmo? Como é? Porque está dizendo que vem aí terremoto, vai morrer muita gente. Eu creio no que Deus disse. O que o homem disse para a minha vida não tem muita força, mas é no que Deus disse. Aqui está escrito, ó, disse Deus. É porque você acredita no que disse o homem, no que disse o profetinha, no que disse a profetona, no que disse fulano, ciclano. Não profetiza. Creia no que Deus disse para você. Creia no que Deus disse para a sua casa. Creia no que o Senhor falou para a sua família. Creia no que Deus disse, porque se Deus disse, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria Ele e não faria? Deus diz. Essa é a primeira classe. Deus te abençoe. Iremos continuar no Haja Luz na próxima classe. Em nome de Jesus. No próximo vídeo.